Bom dia a todos, navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje, segunda parte da interpretação do filme Show de Truman. Então, a gente precisa compreender que essa montagem dessa figura, né, ele quer montar esse rosto, e que a última parte que ele está tentando encontrar é exatamente os olhos. Os olhos daqueles que tudo veem, ou seja, dessa compreensão maior. Ele está montando aquilo ali, ele está num processo que ainda precisa ser completado, que é a última parte, esses olhos da compreensão, da visão maior, né? Que é uma vida, entender que aquela vida é uma vida ilusória. E ele faz claramente uma alusão aos olhos de Horus. Sílvia, Ísis. Essa ideia de Ísis e Osíris é muito forte ali, porque na mitologia, eu não vou entrar muito nisso, tá? Depois eu até posso fazer um vídeo falando mais sobre isso, mas é que juntar as partes de Osíris, que foi morto pelo seu irmão Sete, é a condição para esse renascimento. Então, Ísis é a possibilidade de um renascimento, de uma vida transformada. Então, Truman, ele só consegue porque aparece na vida dele a figura feminina. Assim como, por exemplo, Virgem Maria, que dá a possibilidade da existência de Jesus. Ou, no caso, Ísis é aquela figura feminina que vai possibilitar essa ressurreição. E a chegada, por exemplo, de Horus, filho dela. Então, nós percebemos que algo desejante em Truman, onde aquele segredo, claro, não é segredo porque tem muitas câmeras, aquele é um programa, mas para ele é um segredo, é algo que ele guarda profundamente. E que completar essas partes é a possibilidade, com esses olhos, enxergar uma verdade. Essa verdade espiritual. De uma vida renascida. E esse processo de investigação que ele faz aonde? No porão. Aonde ele guarda essas revistas, ele guarda essas coisas, essas partes que ele vai tentando. Isso aparece. Esse porão relacionado ao Plutão, a Hades, tem um momento que ele está no porão e que nós fazemos na nossa vida, esse processo da gente buscar aquelas coisas guardadas, né, na nossa memória. Olha Câncer aí. Câncer que fala das memórias, que fala do nosso passado, que fala dessas coisas que estão guardadas, fala muito também de um lado que é inseguro, a história do calanguejo que olha meio enviesado, né? De guardar coisas, né? Há uma casca, esse caranguejo é uma casca dura e que dentro tem uma carnezinha mole, sensível,
que guarda muitas coisas. Então, você vê que Truman, ele está fazendo um processo investigativo. E esse processo investigativo, ele é a condição sine qua non para uma possível transformação. Só é possível a transformação se há essa investigação profunda de fato. Não é possível atingir os céus se nós não descemos aos infernos. Essa árvore precisa chegar aos infernos nessas raízes, nas nossas raízes. Esse processo, ele é crucial para que a nossa copa dessa árvore possa chegar de forma mais elevada e que esses frutos sejam os mais bonitos. Né? E ele está fazendo isso. E quando ela desce, então, a escada para falar com ele, ele guarda as coisas, porque é algo secreto para ele, aquilo ali. Ela está, ao lado dela, tem a estátua na parede de uma águia. Mais uma vez, essa águia, ela não só ela aparece na proa do barco, no final do filme, e o diretor, ele foca demais ali. Muita coisa. Claro, para dizer pra gente o que está acontecendo, qual é a ideia. O diretor também é muito bom. A sincronia dele com o roteirista. Então, é curioso que essa figura da águia na parede, que é a oitava maior, que é o estado maior, mais elevado do signo de Escorpião. Essa representação da águia, que é o único animal que consegue olhar diretamente para o sol, que consegue enxergar então esse brilho, essa vida espiritual, esse olhar da águia, né? É curioso, a águia tem essa membrana interessante nos olhos, que é a única que consegue olhar diretamente para o sol. O sol como esse brilho, esse caminho espiritual. A águia, ela está em ascensão, ela está no céu. Fala sobre essa imponência, essa força, esse voar alto e essa transformação também. E muito certeira nas coisas. E esse ser certeiro nas coisas é o prenúncio do quê? Como eu falei, a figura não só de Escorpião, não. A águia também é de Escorpião. A fênix. Que já na casa 9 vai aparecer o arqueiro, o centauro com a flecha. Essa direção, esse foco, esse alvo. E a casa 9 em Sagitário fala sobre essa elevação de um saber que existe em outro plano. Né? Então, alguma coisa já está acontecendo na vida dele. Mas é sempre nessa busca e passa pelo amor. E aí que é importante a mensagem, assim, é que o amor é o que vai possibilitar a nossa transformação. É o que vai possibilitar. Não basta amar, é preciso amar e investigar profundamente isso, para que a gente não fique apenas numa fachada. É preciso fazer esse mexer. Então, na casa 7, a gente é o momento de Vênus, a representação do amor, com Saturno exaltado em Libra ali na casa 7. Mas já na casa 8 é o processo de investigação, do aprofundamento daquilo ali. Isso é uma mensagem importante. Ou seja, ele só teve acesso a uma verdade quando ele encontra com uma alteridade. Quando Truman encontra com uma mulher. Então, esse encontro e essa fusão entre o feminino e o masculino
entre o fogo e a água, que mais tarde, no final, eu vou dizer para vocês. Esse processo alquímico, muito difícil de você juntar o fogo com a água, ele acontece. Ele acontece no final do filme. Mas o que eu quero dizer é que esse casamento, entre aspas, simbólico, que ele acontece ali no momento da casa 7, ele vai ocorrer e a gente precisa entender que na nossa vida a gente só consegue passar por um processo de entendimento de nós mesmos a partir do encontro com o outro. Por isso que o casamento, ele representa uma possibilidade enorme da gente entrar em contato com um amor, mas também dentre outras coisas, a possibilidade da gente se conhecer. Porque a gente só consegue se conhecer através do outro. Porque no primeiro momento, no casamento, há uma certa demonização. Não, no primeiro momento, tudo são flores. Num segundo momento, porque Saturno está exaltado, Saturno, tempo, Cronos, com o tempo alguma coisa vai aparecendo. Muitas vezes uma certa demonização da mulher ou do homem, tanto faz. E essa demonização, ela precisa avançar para que a gente entenda que esse mal que a gente vê no outro, ele fala sobre nós mesmos. E que essa raiva que muitas vezes nós sentimos do parceiro ou da parceira, isso concerne a nós, a algo que mora dentro da gente. Então, o casamento, ele é um caminho maravilhoso para que a gente possa entrar em contato com coisas muito maiores. E, infelizmente, há uma tentativa de desprestigiar, dissolver, seja lá o que for, essa ideia de casamento. Enfim, algo contemporâneo. Eu acho estranho isso. Mas ainda bem que as pessoas ainda continuam, né? É um caminho que não é fácil, né? Saturno, ele está ali exatamente para mostrar. Saturno que traz obstáculos, que traz dificuldades, para que a gente consiga, a partir dessas dificuldades, a partir dessas batalhas que a gente vive, desses desertos, essa coisa toda, a gente consiga encontrar algo muito brilhante. Desse brilho maravilhoso que a gente vai conseguir descobrir de nós mesmos. Né? Só um detalhe, aquilo é um útero. Deu para perceber isso, né? Acho que ficou bem claro, né? Aquilo é um útero. A relação de Câncer e da Lua ligada à maternidade é forte. Então aquele estúdio ali é um grande útero. A gente pode pensar também numa alambique da alquimia, né? Dessa alma, de alguma coisa que acontece ali dentro e que o momento do nascimento vai acontecer. Por exemplo, no final do filme. Mas que todo esse processo, ele é necessário, que acontece ali dentro. Há um tempo para as coisas acontecerem. Por isso que essa figura não pode ser tão demonizada do Christoph. Mas voltando... Então ele vai lembrando das histórias, dos momentos com a Sílvia, e foi a Sílvia que vai então dizer a ele, na praia, que aquilo ali é uma farsa, que aquilo ali é uma ilusão. E qual foi o momento que eles se encontram mesmo? Na biblioteca da faculdade. Não é à toa, porque se nós estamos falando da Sofia, de um saber que é representado pela figura de Lauren, essa mulher, que traz ensinamentos e traz um saber profundo sobre as coisas, esse Sírius que vai trazer o portal para um novo mundo, é na biblioteca que eles se encontram. E ali na biblioteca eles se encontram, eles já partem para a praia,
onde ela tem a chance de falar algumas coisas para ele, ele guarda aquilo com ele e continua naquele processo de analisar tudo aquilo que está acontecendo. Ele tenta pegar um ônibus, ele não pega um barco porque ele tem um trauma. É bom lembrar isso. Como são os medos e os fantasmas que precisam ser vencidos. Nós não conseguimos fazer um movimento ascensional na nossa vida, no momento espiritual, se a gente não entra em contato com os nossos medos. É preciso entrar em contato com os nossos medos, nossos receios, nossos fantasmas. E aí acontece que, nesse trauma, que foi gerado por Christoph, foi construído, onde ele veleja com o pai, quando era pequeno, então ele insiste para velejar. Né? Essa insistência dele digamos assim, castigada. Porque o que eles queriam, Christoph queria que ele não avançasse. Ou pelo menos que ele não descobrisse essas ilusões, esse cenário. Então, o cenário ele era rodeado por água. Então era preciso criar algum trauma para que paralisasse ele no caminho de desbravar novos horizontes. Então era preciso impedir. Então se criou esse trauma. Há sempre um teste para saber se Truman ainda continua, se o trauma e o medo ainda continua vivo ainda. Ele decide então ir de ônibus. Quando ele chega no ônibus, porque ele já está nesse processo, já está duvidando, já tem alguma coisa que não está certa ali. Ele já está com aquela pulga atrás da orelha, então ele resolve... Quando ele entra no ônibus, ele compra o bilhete, ele entra no ônibus, o ator não sabe dirigir o ônibus. E também nem tem que saber dirigir, porque o ônibus não pode sair, porque não tem para onde ir. E aí o ônibus quebra. Quando o ônibus quebra, aparece um fiscal, entra dentro do ônibus. Aí tem a cena do fiscal e aparece então uma numeração no ônibus. A numeração que aparece no ônibus, ela é referente ao Salmo 32, porque ali aparece o número 329, Salmo 32, versículo 9. Vamos lá. Diz o Eterno: instruir-te-ei, te guiarei no caminho a seguir, meus olhos sobre ti te orientarão. Não sejam como o cavalo ou como a mula, que não possuem compreensão e que apenas com rédea e cabresto podem ser domados, e que não se aproximam de ti. Muitos são os sofrimentos do ímpio, porém aquele que confia no Eterno, a benevolência o envolve. O filme ele vai trazendo elementos para a gente compreender que há um caminho, e esse caminho ele é o autor ele acredita ser Cristo, esse Deus, digamos, do Novo Testamento, que ajudará e guiará Truman para essa verdade, para esse caminho de luz. Ou seja, no momento onde ele decide avançar, continuar fazendo essa investigação, essa coisa toda, né, há essa passagem para nos ajudar a compreender o que ele está querendo dizer ali. Ele volta para casa. Só um detalhe que eu lembrei aqui. A todo momento que ele resolve fazer essas investigações, a fazer esse processo de reflexão, esse mergulho para dentro de si e pensar em alguma coisa mais profunda, a mulher sempre oferece comida para ele, o amigo sempre chega com uma bebida alcoólica, ou então ela quer transar com ele.
Isso o filme inteiro. E qual é a mensagem aí? A mensagem é que essa representação, digamos, da carne, essa representação das coisas materiais, e que se a gente não consegue se desligar um pouco disso, a gente não vai conseguir vivenciar uma vida e uma vida espiritual e essa investigação profunda dentro de nós mesmos. Por isso que em muitas religiões nós antes de participar de alguns rituais ou então de determinados momentos há o jejum ou há a abstinência num dia, dois, sei lá, enfim, né? A questão também da comida, o excesso de comida. Ninguém vai deixar de comer, ninguém vai deixar de transar, não é esse o ponto, né? Mas é interessante como é que essas coisas elas vão estar sempre sendo colocadas na frente dele. E outra, ninguém vai obrigá-lo a fazer isso. Existe uma frase do Cristo que diz assim: se ele fosse de fato tão determinado e buscasse tanto o que ele quer, nós não poderíamos impedi-lo. Então, ao invés de culpabilizar e demonizar essa figura do Christoph, a gente tem que pensar o quanto ele não está sendo covarde de não ir em busca daquilo que ele quer. E no momento onde ele busca aquilo que ele quer e ele toma-se por uma coragem incrível, alguma coisa acontece na vida dele. Então essa fala ela é necessária para a gente compreender que se o sujeito tiver disposto a pagar um preço alto pelaquilo que ele acredita ser certo, correto e bom, ele vai ter uma resposta. Então, naquele momento que ele pega o carro, ele tranca aí o momento alquímico. Ele tranca ela dentro do carro, que vamos pensar um alambique, né? Um compartimento, ok? E ele vai falando, ele é tomado por uma coragem muito forte, né? E uma força muito grande ali naquele momento. É um momento muito, muito forte da representação de Leão. Quer dizer, no que havia uma certa covardia, no que havia uma falta de coragem, ali ele é tomado por essa força. A casa 5, então, ela passa a aparecer nesse caminho. Ele fala com ela, aí ele começa a questionar, aí tem uma hora que do nada aparece um trânsito, aí ele muda de caminho, aí depois ele retorna, e aí ele mostra, acabou o trânsito do nada. Por quê? Aquilo estava sendo sempre controlado, né? Para que sempre houvesse a impossibilidade dele se expandir, dele conhecer novos horizontes. Há sempre uma barreira sendo colocada. E aí ele segue. A questão é que ele, como ele tinha medo por conta do trauma dele, ele também tinha medo de atravessar uma ponte. E essa ponte também com uma representação muito importante. Então, na hora que ele vai atravessar a ponte, ele acelera, coloca a mão dela no volante e ele segue. E eles conseguem atravessar. Ele fica orgulhoso que conseguiu com essa coragem. Logo que eles passam esse momento da ponte, existe uma chama na pista. E quando eles atravessam essa chama, é a representação desse fogo da coragem. E também do processo que é feito desse fogo no processo alquímico, onde esse alambique, os dois estão ali dentro, estão numa conversa, alguma coisa está acontecendo, e esse fogo. Porque esse fogo é o fogo da purificação. Em várias religiões nós temos o batismo de fogo, que é muito mágico. Não vou ficar também entrando muito aqui.
o vídeo vai ficar muito extenso. Mas isso não aparece. E aí, quando ele passa por esse fogo, aparece uma barreira, que é a simulação de um acidente nuclear, de uma usina nuclear. Quando foi descoberto, né, o planeta Plutão, que está ligado com essa energia nuclear, passou começaram os estudos lá mais ou menos na década de 30 do século 20. Então, mais uma vez, Plutão aparece ali representado com essa figura da usina nuclear. Como eu já falei para vocês, essa transformação ela está se acentuando, é muito forte esse processo. Mais uma vez, Plutão ali, essa energia dele de movimento, porque é preciso uma energia nuclear para que haja o renascimento. E ele vai precisar. Ele vai precisar. É interessante que ele é pego, tá? Pelos atores, né? Que estão fantasiados de essas roupas antirradioativas. Então, eles capturam o Truman e levam ele. Há uma dúvida se tá ficando maluco, se não tá, aí ele fala com um amigo, aí a mulher, não sei o quê, aquela coisa toda, tá E é interessante que há uma passagem dessa casa 5 para a casa 6 que não basta apenas uma força de leão, uma coragem, uma energia, uma autoridade. É preciso que isso seja feito de uma maneira mais organizada. Essa organização, ela tem a ver com a entrada na casa de Virgem, é uma casa telúrica, uma casa de terra, que trata da organização, também da purificação, dentre muitas coisas. Mas é interessante que ele sai daquela cena, aparece então à noite os auxiliares, digamos assim, do Demiurgo, eles estão tranquilos e tudo mais, e aí aparece o Christoph. E o que houve aqui? Não, ele está dormindo no porão. Está dormindo no porão. E aí aquilo fica na cabeça dele, ele não está entendendo. Como assim dormindo no porão? Não, ele resolveu dormir no porão e tal. A gente está... Isso eles vendo pela câmera, né? Claro. E aí acontece que, nesse momento, Mercúrio, que é regente de Virgem, como eu havia dito, foi muito sagaz. Porque ele utiliza toda aquela energia dele de pegar e tranca o carro, leva, faz, aquela coisa toda, mas ele passa a utilizar mais um processo de mais... Ele é mais perfeccionista. Então ele monta toda aquela artimanha, finge que ele está deitado e ele escapa. Quando ele escapa, ele vai em direção ao mar, ao seu veleiro, para fugir. Uma outra coisa importante aqui é que no céu está ocorrendo uma oposição entre o Sol e a Lua. Vamos lá. A todo momento no filme aparece a lua cheia, tá? A lua cheia, ela traz também um poder de clarevidência, um poder, porque a lua cheia é quase como um sol, ela ilumina a noite, então traz essa luz sobre aquilo que está obscuro. Há uma sensibilidade enorme também, né? Então, é interessante que a todo momento no filme nós estamos vendo uma lua cheia, mesmo que fictícia, mas uma lua cheia. E nós sabemos também que Sol está em Câncer junto com Sírius.
Porque exatamente é nessa conjunção que alguma coisa vai aparecer de importante, como eu já havia dito. Então, a chegada de Sírius, estamos no segundo decanato de Câncer, nós já sabemos disso. Para uma lua ser cheia, ela precisa estar em oposição, ou pelo menos corretamente. Ela pode estar um pouquinho mais bem, ele precisa estar em oposição. Essa oposição com o Sol. Se o Sol está na casa 4, essa lua está na casa 10. A casa 10 de Capricórnio. Então, nós temos uma lua em Capricórnio, ali no programa, no filme, e um Sol em Câncer. Há esse conflito dessa vida pública e de uma vida interna, a busca da espiritualidade. Uma busca da sua própria memória, de uma busca que não está apenas nas coisas materiais ou num compromisso com a vida pública, que é a casa 10. A casa 10, entre outras coisas, a casa 10 fala sobre também a vocação, o chamado. Mas esse eixo é o eixo do filme, a casa 10 e a casa 4. É bom lembrar que na casa 4 há, ao mesmo tempo, esse câncer que traz um lado que é o lado inferior de Câncer, que é uma relação muito da seguridade. Ele é ele trabalha numa seguradora. Que coisa, né? É uma profissão bem canceriana. Então, tudo aquilo que é seguro, tudo aquilo que é estável, tudo aquilo que que traz a solidez que traz a segurança, nesse sentido também emocional, né? A preservação e conservação das coisas, a tradição, tudo isso é muito canceriano. Né? Claro, a gente fala de maternidade, né? É um útero ali, mas é interessante o grifo, o símbolo de Câncer, que é quase um yang, né? É uma parte inferior e uma parte superior que se encontram. É esse encontro entre uma vida material e uma vida espiritual, esse encontro entre alma e espírito, é essa dualidade que se encontra, é a possibilidade da gente entrar em contato com o mundo espiritual. Ali é a casa do Pai. Ali em Câncer é esse retorno à casa verdadeira e não a um cenário. Então, a leitura espiritual, a leitura elevada de Câncer passa por esse entendimento. É a casa do pão, Beit Lehem. Então, ali é a morada dos anjos. Ali é uma casa que possibilita a gente entrar em contato. Olha só, Plutão, Netuno, Júpiter. A potência de elevação aos céus. A potência para a elevação para um caminho para além da matéria, a um caminho espiritual. Então você vê que há um conflito já de cara nesse mapa, que é o Sol na casa 4, nessa busca, nessa iluminação solar, né? Que não seja exposta ao público, que seja mais reservada. Pessoas com o Sol na casa 4 sabem disso. Principalmente pessoas cancerianas com o Sol na casa 4. Um Sol em Câncer na casa 4. E uma Lua em Capricórnio. Então, esse conflito e essa oposição, eles estão ocorrendo. Essa oposição do Sol com a Lua. Então, vamos seguir aqui em direção à busca. Ninguém estava esperando no estúdio que ele pudesse fugir para o mar, porque todos estavam garantidores de que ele iria ficar paralisado diante do medo. Mas todo o processo que aconteceu
durante a trajetória desse aspirante espiritual, desse iniciado, foi de entrar em contato com os seus medos, com os seus fantasmas, de sempre no porão, descendo aos infernos, e ali, naquele momento, Christoph, depois de tanto... todo mundo tentou procurar, ninguém achou, e ele está ali no veleiro, indo em direção a algo que ele não sabia, mas ele queria avançar. É bom lembrar que ele não estava indo em direção ao Dharma dele. Ele sabia que desde pequeno e seguir os caminhos de Fernão de Magalhães, um navegador. E ele consegue, passou a vida inteira deixando isso de lado.